não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento que existe, tudo se resume nesse ponto: amar o seu próximo como a si mesmo. O amor não prejudica o próximo. O amor é o pleno cumprimento da lei. Faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vós despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Bendito seja Deus. A palavra que já vem expressada, né? Essa Bíblia minha tem uma versão moderna, mas a palavra Bíblia corrigida diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, a no seu amor recíproco. O amor recíproco é aquele tipo de amor que implica uma troca. Você ama, você é amado e você também ama. Você devolve aquele amor que você recebe. E o maior exemplo disso é que nós somos amados por Deus. Então nós temos que devolver ao próximo e ao próprio Deus o amor, porque o céu nos trata. A ninguém fique devendo coisa alguma no seu amor recíproco. Como a igreja já conhece, em Coríntios 13, Paulo vai trazer à tona o relato sobre o assunto do maior dom. Ele chama lá o amor do Supremo. Bendito seja o nome do Senhor. E a grande vitória para a igreja do Senhor em desempenhar o amor. Existem inúmeras formas de desempenhar o amor. Ele deu uma dica lá em Coríntios 13, né? Para que o amor é sofredor. Sofredor é paciente. Tem paciência com as coisas, né? Tem paciência com o seu irmão, porque há vários tipos de comportamento na igreja. Há pessoas que se esforçam e tornam-se agradável. Outras pessoas já têm dificuldade, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, com essas pessoas, devemos ter muita paciência, suportar o que vem da parte dela, relevar muitas coisas que vêm da parte do nosso Senhor. Então, isso faz parte do amor supremo. E nesse dom e nesse procedimento há uma vitória grandíssima para o desenvolvimento desse dom, né? E eu queria essa noite o Senhor já começa falando para nós. Agradeço aqui a oportunidade do nome de Jesus e as palmas, gente. Amém. Amém. Vou colocar aqui um colinho na minha aba, dia 7. Nova. O dia do Senhor de Natal. Nova-me, Senhor.
Amém. Amém. Eu queria pedir um favor para os irmãos. Vem mais para cá para frente. A gente se juntar mais aqui no mundo. Para ficar mais próximo do culto, por favor. Obrigado. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto, né, que, como o irmão estava lendo, o amor é o dom supremo. E sem o amor a gente não tem como executar o perdão. O perdão é o assunto que cabe em todos os assuntos teológicos. Tem faculdades de teologia, irmãos, que tem 65 matérias, 32 matérias, 72 matérias, depende muito da escola de faculdade. Porém, todas elas, o perdão cabe em cada uma dessas matérias. Nós só estamos aqui hoje porque houve perdão de Deus para as nossas vidas. Só que o perdão ele não foi tratado sempre como nós conhecemos hoje em dia. Existia uma forma de se perdoar e de ser perdoado no Antigo Testamento, e Jesus, quando veio, ele mudou essa forma. Ele não quebrou a lei, ele aprofundou a lei. Ele não riscou nem o I e nem o J. Pelo contrário, ele fez com que a lei fosse aprofundada em nossos corações, saísse das pedras e viesse para o nosso coração. De modo que é muito importante a gente entender o estudo bíblico a respeito do perdão, porque ele envolve toda a vida cristã. Amém? Aleluia. Definição de perdão no dicionário Aurélio. É o substantivo masculino que significa remissão de pena ou de dívida. Quem pode ler em Colossenses 2, o versículo 13 e 14? Colossenses 2, verso 13 e 14. Remissão de pena ou de dívida. Ou seja, você devia algo que você não era capaz de pagar, que você não tinha condições financeiras, que você não tinha condições psicológicas e nem espirituais. Não existia dinheiro, nem sentimento e nem nada que você pudesse fazer para adquirir o perdão de Deus. Por isso que Colossenses 2, do 13 ao 14, fala o seguinte. Amém. Diz assim: quando vós estavam mortos em pecado, em ofensas e pecado e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas ofensas e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a retirou do meio de nós, cravando na cruz. Amém. Olha só o que Deus fez por nós. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Morto não fala, não anda, não respira, não vê. Mas Ele, pela sua riquíssima misericórdia, nos perdoou em Cristo, tirando de nós o opróbrio e a vergonha do pecado, da morte. E a Bíblia diz aí, irmãos, que Ele pegou o escrito de dívida que havia contra a gente, porque existia um escrito de dívida contra a gente, e Ele cravou na cruz do Calvário Jesus Cristo. Então, em Jesus, o Senhor pagou tudo por nós. Mas existia um escrito de dívida. Existia algo que chamava-se de lei, de 10 mandamentos. E quando você cumpria um, cumpria dois, cumpria três e não cumpria o quarto, você quebrava todos os outros. Quando você cumpria o quarto, o 5 e o 6 e não cumpria o 7, você quebrava todos os outros. De modo que aquele que não adultera, que não rouba, mas que idolatra, ele quebra toda a lei. Então a lei pinta o chão de tal forma que não fica espaço na palma de um pé. Para onde o ser humano for diante da lei, ele cai em pecado. Ele não consegue cumprir a lei. Por isso era necessário que Jesus viesse e cumprisse a lei por nós. Mais uma vez eu reforço o que Jesus disse em Mateus. Ele não destruiu a lei, ele não revogou a lei, ele cumpriu. A necessidade que nós temos de ler o Antigo Testamento a respeito do perdão é exatamente essa. Saber como ele funcionava lá dentro da lei. E eu quero ler aqui para os irmãos, seguindo o estudo, que diz assim: ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever e obrigação, porque alguém cumpriu em seu lugar. Ora, o perdão é uma das características
características principais de Deus, tendo em vista a queda de sua criatura que mais se parecia com ele, por ter sido criado segundo a sua imagem e semelhança. Isso nós conhecemos bem, está lá em Gênesis 1, do verso 26 e 27. Uma vez tendo caído no pecado, o homem começou a se distanciar de Deus, se entregando assim cada vez mais e mais ao pecado, e tendo em si mesmo, primeiramente, a morte espiritual e depois a morte física, necessitando do constante perdão de Deus para manter uma relação com o seu Criador. A Bíblia nos apresenta uma infinidade de vezes o perdão de Deus para suas criaturas. Porém, ela também nos revela a justiça de Deus em ação. Ou seja, muitos homens também sofreram e ainda sofrerão a condenação eterna como resultado dos seus pecados. Vamos estudar um pouco sobre o perdão no Antigo e no Novo Testamento. Primeiro, vamos abordar exemplos do Antigo e algumas experiências que o povo teve com o perdão de Deus. Depois veremos como Jesus tratou o perdão para com a humanidade inteira e principalmente entre os irmãos. Estudo sobre o perdão no Antigo Testamento. Aleluia! O Nesse Senhor é Deus. estudo, iremos avaliar 5 exemplos de perdão no Antigo Testamento, utilizando os livros da lei, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. No primeiro exemplo, eu quero que o irmão ache aí. É o perdão voluntário. Está em Gênesis 50, do 15 ao 20. Vamos ver lá no Antigo Testamento como foi que alguém voluntariamente perdoou depois de ter sofrido uma ofensa que talvez nenhum de nós, mesmo que vivamos 100 anos, sofreremos como este homem sofreu. Mas quando ele estava de posse, do poder e podia se vingar, ao contrário, ele perdoou. Quem achou? Gênesis 50, do 15 ao 20. Aleluia. Amém. Diz assim: a bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que lhe perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém. No primeiro exemplo, se refere ao perdão de José para com seus irmãos, pelo fato de o terem vendido como escravo para a terra do Egito. Nós conhecemos bem a história de José. Nós sabemos por tudo que José passou. Cuidado com o outro papai, foi vendido para o Egito, mas antes de chegar no Egito teve uma longa caminhada pelo deserto, sofrendo horrores até chegar lá. Foi para a casa de um homem poderoso. A mulher desse homem tentou contra José, ele foi para a cadeia. Deus revelou os sonhos para José, José saiu, até que ele chegou, irmão, lá no topo. A Bíblia diz que somente no trono de Faraó José não estava, mas em toda a terra do Egito, que ele decidisse seria feito. E aí dá uma fome muito grande em toda a região, e as pessoas são obrigadas a ir até o Egito para comprar alimento lá. E essa fome chega também em Canaã, e os filhos de Jacó, irmãos de José, vão para lá para comprar o alimento. E lá chegando, eles não reconhecem José, mas José os reconhece e faz um acordo com eles sobre o relacionamento de comprar e vender comida. Enfim, chega uma hora que eles descobrem quem é José, que é o seu irmão,
E eles têm medo de José mandar matá-los por causa de todo o mal que eles fizeram. Mas José diz o seguinte: estaria eu em lugar de Deus para me vingar de vocês? Então, por todo o sofrimento que José viveu, ainda assim, voluntariamente, irmãos, ele perdoou os seus irmãos. Aleluia. Só que não foi sempre assim, porque o segundo exemplo fala do perdão de Deus aos inocentes. Esse perdão de José é o perdão voluntário, saiu do seu coração, porque ele entendeu que tudo que aconteceu com ele foi para que muitas vidas se salvassem ali. Aleluia. Era o plano de Deus, para que ele pudesse, através dele, muitas vidas serem salvas. Mas o segundo exemplo que nós vamos usar, o perdão vai só para os inocentes. Os culpados vão pagar caro pelo que fizeram. A Bíblia diz o seguinte, nessa parte aqui: nesse caso, segundo caso, Moisés intercede pelo povo, depois deles terem pecado, obrigando Arão, o sacerdote, a fazer com o ouro que eles trouxeram do Egito um ídolo, um bezerro de fundição, que eles chamaram de Deus, e que, segundo eles, iria lhes conduzir de volta ao Egito. Apesar de Moisés interceder por toda a gente, o Senhor perdoou apenas os inocentes. Dos demais, 3.000 homens foram mortos à espada, e outros o Senhor prometeu que os visitaria em tempo oportuno. Isso está lá em Gênesis 32, 31 e 35. Aleluia. Essa passagem, irmãos, Moisés está com o povo do deserto, ele fala: fiquem aqui, eu vou subir e vou buscar mandamentos de Deus para vocês. O povo estava escravo no Egito há 430 anos. Moisés só fazia 40 dias que tinha se ausentado. E o povo já não tinha mais paciência de esperar Moisés. Estavam 400 anos obrigados a ficar no Egito, mas não tiveram paciência de esperar 40 dias. Então pegaram o sacerdote Arão e o obrigaram a fazer um Deus de fundição. Segundo eles, esse Deus iria os levar de volta para a terra do Egito. Irmãos, esse povo tinha visto as pragas que Deus tinha mandado no Egito. Esse povo tinha visto que Deus enriqueceu-os quando eles saíram de lá como escravos. Esse povo tinha visto o mar vermelho se abrir. Aleluia, Deus! Esse povo tinha visto o que nossos olhos nunca viram. Mas ainda assim, eles preferiram um Deus imóvel, um Deus morto, do que um Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Moisés estava no monte para receber o mar. E Deus olha para Moisés e diz: olha, desce depressa, porque o povo que tu tiraste da terra do Egito já se corrompeu. E a Bíblia relata lá, irmãos, que o povo, diante daquele bezerro, sentou para comer, levantou para a farra. Tem outra tradução que diz que levantou para pecados de imoralidade sexual. O povo se uniu de tal forma ali que a abominação foi total. Então Moisés chama os homens que são fiéis a Deus, e aqueles que estavam naquela farra são mortos à espada, mais de 13.000 homens. E os demais que pecaram, à medida que eles iam caminhando no deserto, Deus ia colocando uma doença em um, fulminando o outro, mas ele visitou um por um daqueles que pecaram com respeito àquela fundição. Aleluia. E o que foi que saiu daquela fundição? Me lembra? Qual foi a estátua? A imagem de quê? De um bezerro. E daqui para frente nós vamos ler os outros exemplos. E toda vez que o povo peca, Deus fala: traz um bezerro. E botem a mão sobre a cabeça dele e o degolem. É para olhar o sangue caindo, ele só sufocando o seu próprio sangue. Que é para vocês se lembrarem do pecado que cometeram contra mim. Então, todo o pecado no Antigo Testamento, nas leis, que é feito a partir desse momento, Deus manda que traga até a pena da consagração de bezerro, para que ele se lembre do pecado que cometeu. Aleluia. Aqui só os inocentes foi que receberam perdão. 3.000 almas morreram à espada naquele dia. Irmão, pai teve que matar filho. Irmão teve que matar irmão. A espada. Porque eram fiéis a Deus. E os outros tinham pecado. Então não era fácil adquirir o perdão de Deus na antiga aliança. Deus é um Deus perdoador, mas é um Deus justo. É um Deus que cumpre a sua palavra. É um Deus que é rigoroso quando tem que ser rigoroso. O terceiro exemplo já fala do pecado e do perdão àqueles que estão ocultos. Pecados ocultos eram cometidos, e para esses pecados também tinha que ter um sacrifício. Diz assim: Deus manda que Moisés determine leis
sacrifícios de animais pelos pecados do povo, tanto os individuais como os coletivos. Nesse caso, Deus diz ao povo, através de Moisés, que quando o povo cometeu o pecado, que ficou encoberto da Assembleia e dos anciões, e esse pecado foi descoberto, é necessário se fazer sacrifício por todo o povo, mesmo por aqueles que não estavam envolvidos no pecado. Isso está em Levítico 4, do 16 ao 20. Então, eu e meu irmão pecávamos e o pecado ficava oculto, a gente não revelava a ninguém, ninguém via. Mas depois de um tempo, aquele pecado, Deus fazia com que ele fosse revelado para toda a nação. Aí toda a nação, por causa do meu pecado e do pecado do meu irmão, tinha que pagar o preço por conta disso. Era necessário se reunir todo mundo, trazer bezerros até a tenda da congregação e imolar esses bezerros, e todo o povo ser testemunha ocular disso, para que a nação inteira fosse perdoada. Era fácil? Não, né? Pagar pelo seu pecado não é fácil. Imagina pagar pelo pecado do outro. Imagina fazer sacrifícios por causa do outro. Isso envolvia, irmão, renda. Isso envolvia o gasto de dinheiro, o gasto de dispêndios. E pior ainda, envolvia o afastamento de Deus do coração. Então, o perdão pelos pecados ocultos. Vamos lá para o quarto exemplo agora. Perdão aos fiéis. No próximo caso, vemos Moisés rogar ao Senhor que não destrua o povo no deserto, mas que cumpra a promessa feita aos patriarcas, que da descendência de Abraão irá herdar a terra prometida. Os espiões haviam avaliado a terra e voltaram desanimando o povo por conta das gentes que haviam lá, segundo eles. O povo daquela terra eram gigantes, e a nação de Israel não teria chance contra aqueles exércitos. De todo o povo, apenas Josué e Caleb se dispuseram a enfrentar a batalha, e saíram a animar o povo, fazendo referências a tudo quanto o Senhor já havia feito por eles antes de sair do Egito. Nesse meio tempo, a glória do Senhor baixa sobre a tenda, e Deus fala a Moisés que vai ferir o povo e destruir o povo inteiro, e de Moisés fazer uma nova nação para herdar a terra prometida. Porém, Moisés roga de novo ao Senhor pela nação, e Deus diz: Moisés, que mais uma vez lhe ouvirá. Porém, de todos os israelitas que viram a glória de Deus e os feitos do Senhor desde a terra do Egito, só Caleb e Josué entrariam na terra. Os demais peregrinariam no deserto até que morresse toda aquela geração. Números 14, 17, 19. Irmãos, a nação aqui estava mais ou menos em 1.900.000 pessoas. E Deus disse que pelo fato deles não acreditarem que Deus vai vencer aqueles gigantes por eles não iam entrar na terra prometida. O caminho do Egito até Israel dá 11 dias de caminhada. Eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, rodeando aquele deserto, até que morreu o último daquela geração. Quando morreu o último daquela geração que viu a glória do Senhor, que viu o mar aberto, que viu as pragas do Egito, aí Moisés sobe ao monte, Caleb e Josué entra para a nação dos que eram mais jovens, porque nem Moisés conseguiu entrar na terra prometida. Era fácil? Não era fácil. Bendito seja Deus. Era difícil. Porém, existia um povo fiel. Existiam pessoas que enfrentavam a luta e que iam até o fim, como foi o caso de Caleb e Josué. Quinto exemplo: perdão à nação quando fosse encontrado alguém morto dentro das terras de Israel, e que não se soubesse quem o tinha matado. Nesse caso, era necessário um sacrifício pelo povo, para que todos se fizessem inocentes diante do Senhor. Irmãos, até o morto, quando era encontrado na terra de Israel, e ninguém sabia quem tinha matado, Deus exigia que se trouxesse todos a congregação e se fizesse sacrifício. Porque se tivesse sido alguém de Israel, eles não teriam imputado pecado sobre eles. Parecia alguém morto, nada. A terra era culpada, o povo era culpado, era necessário
necessário que eles fizessem o sacrifício. Esses são os exemplos de perdão mais relevantes que estão nos livros da lei e que foram exigidos por Deus que toda nação executasse. Todavia, a carta dos Hebreus nos diz que tudo isso, leis, salmos e profetas, era apenas sombra do que havia no divino. Alguém lê, por favor, Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao 10. Hebreus 10, do 1 ao 10. Bendito seja Deus. Hebreus 10, do 1 ao 10. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fosse assim, não teria deixado de ser oferecido, pois os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desse sacrifício, se fez recordação dos pecados a cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um pouco. Não te agradaste de holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer o Deus a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifício, ofertas, holocausto e ofertas pelo pecado, que se oferece segundo a lei. Agora diz: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos sacrificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Amém, glória a Deus. 3.500 anos de história e sacrifício não adiantou de nada, porque o povo não tinha mudado absolutamente coisa alguma em seu coração. Todo o sacrifício que era feito era externamente. O povo não entendia que aquele sacrifício, quando morria o bezerro, quando morria uma novilha, quando morria a pomba, quando morria o cordeiro, era para eles sentirem que eram eles que deviam morrer no lugar daqueles animais. Aleluia. O inocente morrendo pelo culpado. Mas isso não entrava no coração deles. 3.500 anos de história, irmãos, de sacrifícios, e nada adiantou. Deus não se agrada com o holocausto, com bezerros, com vacas, com bois morrendo. Por isso diz no livro da lei: corpo me preparaste. É de Jesus que está falando isso. Jesus ofereceu o corpo dele como um sacrifício por nossos pecados. E isso fez uma grande mudança em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que uma nova ordenança assumiu o lugar da antiga. A antiga era escrita em pedras, mas a nova iria ser escrita em tábuas de carne, que são os nossos corações. Aleluia. Então vamos entender agora, irmãos, como é que funciona isso no Novo Testamento, na nova aliança feita no sangue de Cristo. Porque no antigo nós vimos que sacrifícios foram feitos, e Deus até perdoou a nação aqui ou ali, mas mesmo perdoando na caminhada, a maioria deles, 90%, não entraram na terra, não herdaram o descanso. Só 2. Encarnação jovial dos milagres de Deus. Quando iniciamos a leitura do Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, logo percebemos no início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo características bem diferentes da antiga aliança. A forma como Jesus trata o pecado e as pessoas pecadoras são bem diferentes de como a lei os tratava. Jesus nos ensina a doutrina que, segundo ele,
destrói, não veio para destruir a lei, mas para cumprir, de uma forma sincera e fiel. Não pela aparência, com a necessidade de demonstrações externas específicas, com a necessidade de fixidez e estéticas vulgarizadas. Com Jesus, o sim é sim e o não é não. Quando dói, se deve chorar, mas quando se traz alegria, se deve rir. Jesus é assim. Você já viu Jesus alguma vez na Bíblia, você lê no Novo Testamento, fazendo tipo para alguém? Você já viu Jesus dando risadinha de canto de boca para agradar alguém? Com ele sim é sim, e o não é não. E ele disse que com a gente tem que ser do jeito. Com um crente tem que ser sim, sim, não, não. Aleluia. Se dói, tem que chorar. Mas se alguém também faz rir, se alegra. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Com Jesus a coisa funciona assim. Vamos analisar algumas dessas mudanças significativas para a vida cristã, pois elas têm muito a ver com a forma de perdão no Novo Testamento. Lemos então Mateus 5, vou explanar aqui um pouco os irmãos, do capítulo 5, 17 e 20. Jesus fala sobre o cumprimento da lei dele. Em seguida ele fala sobre mudanças com relação ao homicídio, ao adultério, ao divórcio, aos juramentos, ao amor aos inimigos, à prática da justiça, à oração, ao jejum, às riquezas, à adoração verdadeira a Deus como o único suficiente em nossas vidas. O que vemos aqui não é a revogação da lei de Deus, e sim um novo modelo aprofundado de se cumprir mandamentos de Deus, sem os estereotipos que a maioria das vezes ficam apenas em atos externos, que não realizam mudanças verdadeiras no coração. O que Jesus ensina a partir daqui é como obedecer os mandamentos de Deus em amor e não mais em sacrifícios externos. Eu quero ler isso aí para os irmãos, só uma parte. Em Mateus 5, irmão, tem vários filhos que eu citei aqui. Por exemplo, quando ele fala do homicídio, ele fala assim: ouviste o que foi dito para os antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Olha só, ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e o que matar vai ser sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Olha como é que Jesus trata isso aqui. A lei tratava assim: não mate. E Jesus diz: não se ire. Não deixe que o assassinato entre em seu coração. Porque antes de você praticar o assassinato fora, a partir de fora matando alguém, você já planejou isso no seu coração. Você já odiou alguém em seu coração. Então o perdão tem que começar muito antes de algum ato externo acontecer. Com relação ao adultério, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher tendo intenção de impura em seu coração, já adulterou para ela. Não é preciso haver o ato. Isso tanto faz de mulher para homem como de homem para mulher. Não precisa haver o ato. Se você olhar e desejar impuramente, já adulterou. Então, se a gente acha que é fácil com Jesus, é bom a gente parar e pedir muita orientação e força ao Espírito Santo, porque a coisa fica mais complicada. Eu não preciso mais matar alguém para estar sujeito a julgamento. Basta que eu sinta raiva dessa pessoa. Eu não preciso mais cometer um adultério físico, factual. Basta que eu deseje, com intenções impuras em meu coração, e eu já estarei fazendo isso. No jejum, ele fala assim: olha, quando vocês jejuarem, lava o rosto, pintei o cabelo. Não é para aparecer a ninguém que vocês estão jejuando. Não é para ninguém saber que vocês estão jejuando. Não façam como os hipócritas religiosos, fariseus, que fazem uma cara triste, que baixam a cabeça para aparecer aos homens que jejuam. Esses já receberam a sua recompensa. Você, quando jejuar, lave a sua cabeça, pintei o seu cabelo, esteja bonito, esteja bonita, sorridente, alegre, para que ninguém perceba que você está jejuando. Aí sim, um pai que está em oculto te recompensará. Então, irmãos, as coisas com Jesus começam a sair da parte
do exterior e vir para o interior. Começa a sair da prática das mãos e começa a vir para a prática do coração. Jesus começa a não mudar a lei de Deus, mas trazer sobre a lei de Deus um aprofundamento tão tremendo, tão grande, que isso causou uma confusão grande na mente dos discípulos. Os apóstolos de Jesus quase saíram, irmão, num tapa por causa disso. A gente já vai ver isso aqui já. Quase saíram num tapa. A Bíblia diz aí em Marcos que houve uma confusão muito grande entre eles. Eles queriam saber uma coisa de Jesus e vocês vão ver isso daqui a pouco que queriam saber. No Novo Testamento, assim como no Antigo, temos muitas referências com relação ao perdão de pecados cometidos pelo povo de Deus e também pelos pecados cometidos por povos que são considerados inimigos do povo de Deus, os quais Jesus ensina que nós devemos amar e orar por aquele que nos persegue. E ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Até hoje funciona assim com os judeus, sabia? Eles amam entre eles, eles fazem tudo, mas quem não é judeu, eles viram a cara, eles mal falam com você. E eu tenho experiência própria disso, que trabalhei com eles. Então nós, os gentios para eles, não somos nada. Eles só amam os próprios irmãos. E foi dito isso para os antigos: ame o teu irmão e odeie o teu inimigo. Jesus, porém, diz: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue, porque fazendo isso, vocês serão filhos do Pai Celestial. Aleluia. Porque o Pai Celestial, ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus. O Pai Celestial, ele faz cair chuva sobre os bons e maus. Deus podia, se quisesse, irmãos, fazer chover só no terreno do crente. Deus podia, se quisesse, fazer o sol dele esquentar só a casa do crente. Mas ele deixa o seu sol esquentar todo o planeta. Ele traz vida para todo o planeta, porque ele é um Deus misericordioso. Então Jesus disse que não é suficiente eu amar só aqueles que me amam, porque os pecadores fazem isso. Se eu cumprimentar só quem me cumprimenta, fala assim: ô meu irmão, Deus abençoe, porque eu vou receber a mesma coisa em volta, o que eu vou estar fazendo demais? Nada demais isso. É o mínimo que se espera de um ser humano, é que ele cumprimente aquele que nos cumprimenta, é que ele ame aquele que nos ama, é que ele goste daqueles que gostam dele, é o mínimo que se espera. Mas Deus espera muito mais de nós. Deus espera que nós amemos aqueles que não dão a mínima para a gente. Deus espera que nós oremos fervorosamente por aqueles que nos perseguem e procuram nos tirar da unção, da paz de Deus. Aprendemos com o Senhor Jesus que o perdão na nova aliança mudou, assim como muitos outros conceitos vistos no Sermão do Monte. Ele nos diz que não basta apenas amarmos e cumprimentarmos ou ainda perdoarmos apenas os nossos irmãos e amigos. É necessário que nós façamos isso por todas as pessoas, porque a vontade de Deus não é destruir os seus inimigos, pois se ele quisesse fazer isso, com um só golpe, ele poderia fazê-lo. Porém, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso está lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Irmãos, no início da caminhada dos apóstolos com o Senhor, houve diversas vezes em que Jesus teve que repreendê-los e por falar e praticar em atos que normalmente estavam ligados aos conceitos do Antigo Testamento. Inúmeras vezes os discípulos de Jesus tomaram decisões baseadas no que eles criam como verdade de Deus, e todas as vezes o Senhor os repreendeu e lhes mostrou que eles deveriam pensar, falar e agir de acordo com o novo plano que Deus tinha para suas vidas. Aleluia. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, no versículo 46 e 48, lê para mim, irmão, aqui. Irmão, lê para mim. Lucas 9, 46 e 48. Lá diz que Jesus, enquanto eles caminhavam com Jesus, levantou-se entre eles uma grande discussão. E Jesus, conhecendo seus corações, tratou de repreendê-los com o grande exemplo da humildade. Pode ler.
Amém. Diz assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse: quem recebe essa criancinha em meu nome, esse me recebe. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vós for o menor será o maior. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que levantou-se uma grande confusão. Tem traduções que diz que levantou-se uma grande contenda. Eles discutiram feio. E sabe qual era a discussão, irmãos? Os discípulos queriam saber quem entre eles era o maior no reino dos céus. Quem tinha mais prestígio diante de Deus? Quem era mais querido por Deus? Quem estava mais apto a fazer a obra de Deus? Quem era que estava à frente? Quem era o cabeça? Sabe o que eles queriam saber? Quem é o Papa entre nós? Era isso que eles queriam saber. Na realidade é isso. Nós vemos hoje em dia como funciona a religião no mundo. Quem que é Jesus? O Papa entre nós. E Jesus pega uma criancinha que não sabe nada, talvez do tamanho do filho da irmã, que não tem conhecimento e nem consciência de nada, nem de pecado, nem de perdão, não tem consciência de nada, é inocente. Coloca no meio deles e diz: quem se tornar igual a uma criança dessa? Quem conseguir descer ao nível de uma criança dessa, de inocência, é o maior do reino dos céus. E digo mais: Aleluia! aquele que me recebeu, aquele que recebeu uma criança como essa, recebe a mim, e recebe aquele que me enviou. Então, irmão, houve um surto religioso na cabeça dos apóstolos de Jesus, e brigaram entre eles. E Jesus sabia que através desses 12 homens aqui, com a unção do Espírito Santo, iria vir toda essa igreja que nós temos hoje no planeta. Então ele tinha que intervir, irmãos, e trazer para eles uma consciência de reino da qual eles ainda não estavam acostumados. Abra aí em Mateus 18, a partir do verso 15. Vamos acompanhar juntos essa leitura? Mateus 18, a partir do verso 15. Tudo isso aqui que nós vamos ler agora é por causa dessa confusão. Isso é um contexto. Vou contextualizar dentro desses versículos. É tudo por causa dessa confusão que Jesus está dizendo. Ele diz assim: se porém o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se também não as ouvir, diz à igreja. Se também não ouvir a igreja, trata-o como gentil e cobrador de impostos, ou pecador e cobrador de impostos. Em verdade eu vos digo que tudo aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que se 2 ou 3 entre vós concordarem na terra a respeito de qualquer assunto que pedirem ao meu Pai, ele vos fará. 20. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Aí se levanta Pedro e pergunta aos juntos. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus diz assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, depois dessa confusão, Jesus traz para si eles, mostra a criança e diz para eles: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, tenta convencer ele que ele pecou contra ti, e se tu convencer o teu irmão, tu ganhaste o teu irmão. Jesus está dando aqui um caminho de como tratar o irmão que lhe ofendeu. Amém? Se o teu irmão não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas e fala com ele. Se não ouvir as testemunhas, diz à igreja. Agora, se ele não quiser ouvir a igreja, mata um publicano e pecador. Você sabia que por causa desse texto, muitos e muitos irmãos foram expulsos de igreja? Você sabia que esse texto no passado era utilizado para fazer
julgamento dentro da igreja. E quando o irmão não ouvia a queixa do irmão, e também não ouvia as três testemunhas, e também não ouvia a igreja, tem até a Bíblia, tem até a tradução de Bíblia que diz assim: se não ouvir a igreja, excomungam. Agora, vamos parar e pensar. Jesus diz assim: se não ouvir a você, não ouvir as testemunhas, e não ouvir a igreja, trata como publicano e pecador. Amém? Como foi que Jesus tratou como publicano e pecador? Jesus não era escravizado. Nem se ofende. Como foi que Jesus tratou o publicano e pecador? Como foi que ele tratou a mulher no poço de Jacó? Foi com amor? Como foi que ele tratou Mateus? Lá em Cafarnaum não tinha um homem justo para Jesus chamar para seguir? Ele tinha que chamar um publicano e cobrador de impostos? Como foi que ele tratou Zaqueu? Que, segundo informações, era um dos maiores ladrões que tinha Jericó. Então Jesus não nos mandaria tratar pessoas como publicanos e pecadores, expulsando-os da igreja. Não, ele não faria isso, porque ele mesmo não fez isso. Ele tratou publicanos e pecadores com amor. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que se não ouvir você, e não ouvir as testemunhas, e não ouvir a igreja, é porque de fato ainda não se converteu. É porque de fato ainda não entrou nele no amor de Deus. Então, amam, perdoam e tenta conquistá-lo para mim. Então, irmãos, perdoar com Jesus é diferente de como perdoar com Moisés. Perdoar com Moisés é olho por olho, dente por dente. Se matar tem que morrer. Se arrancar um braço tem que ter o braço arrancado. Se roubar tem que devolver. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, amar e perdoar é fazer isso o tempo todo, toda hora. Aleluia. E Pedro ficou meio em dúvida com esse negócio ainda. Ele não viu isso e falou: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou ter que perdoar a vida toda? Se eu andar no espírito desse homem, eu não vou parar de perdoar nunca. Então Pedro chega, ainda meio dissimulado, e diz ao Senhor: até quantas vezes eu preciso perdoar o irmão que pecou para mim? Até 7? Jesus diz: não, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto é que dá isso, irmão? 70 vezes 7? 490 vezes. E por dia? Lucas disse que é por dia. Tem como alguém pecar contra você 490 vezes por dia? Não, né? Mas se tiver, eu tenho que perdoar. Então, irmãos, andar no Espírito de Cristo é andar perdoando 24 horas por dia. Irmão, perdão é uma coisa que você não pode deixar para exercitar quando alguém fizer alguma coisa contra você. Sabe por quê? Porque na hora que alguém fizer alguma coisa contra você, vai subir a ira e você não vai conseguir perdoar. Perdão é uma coisa que você tem que trabalhar no teu coração antes que alguém faça qualquer coisa com você. O pastor falou, acabou de fazer agora. Está perdoado, irmão. Mas eu não fiz nada com você, pastor. Não, você não precisa andar comigo, está perdoado. Tem que andar assim, irmão, 24 horas por dia. Sabe aquele que chega para lá e você toma um busão? Ou no metrô? Quem nunca tomou desse? Está perdoado, irmão. Em nome de Jesus. Eu sei que vem no coração aquela vontade de dizer que dá outro volta, né? Está perdoado, irmão. E quando você começa a andar no Espírito de Cristo, você começa a ver que o negócio é difícil. Não é fácil não. Mas perdão é uma coisa que você não pode deixar para perdoar quando alguém te fizer um mal. Você tem que sair do lenzinho, a primeira pessoa que você encontrar na sua frente na rua, no ponto de ônibus, com aquela cara amassada de sono, porque você só está vendo a dele, mas a sua também está. Você tem que dizer: está perdoado em nome de Jesus. Tem que viver perdoando 24 horas. Glória a Deus! E sabe por quê? Porque no verso 11 do capítulo 18, Jesus diz assim: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? O homem tem 100 ovelhas e se perde uma. Ele deixa as 99 lá no aprisco, nas montanhas, e corre atrás daquela uma. E quando acha, coloca no ombro e traz, felicíssimo. Ele vem muito mais feliz com aquela que ele achou que estava perdida do que com as 99 que estava achada. Irmão, quando alguém se converte, Deus fica muito mais feliz por ele estar lá fora do que por nós que estamos aqui. A Bíblia diz que quando o cego enxerga, quando o aleijado anda, até quando o morto ressuscita,
mas quando alguém se converte, é o único motivo pelo qual há resolução. Porque uma ovelha que estava perdida foi resgatada. Em seguida, lá no 23, eu não vou ler, vou apenas citar, tem a parábola do credor incompassivo. Os irmãos leiam depois, o capítulo 18 inteiro. É uma bênção esse capítulo 18. Leiam e introduzam-se para si. Lá a Bíblia diz o seguinte: que tinham dois homens que deviam ao rei. E esse rei resolveu acertar conta com essas pessoas que deviam. E chegou um homem que devia uma soma impossível de se pagar. Ele não tinha como pagar. E o rei olhou, avaliou e falou assim: olha, eu vou mandar vender você, sua mulher, seus filhos, suas propriedades, para que eu pelo menos receba alguma coisa de volta. E aí o homem cai de joelhos e fala assim: não vou fazer isso. Tem paciência que eu vou te pagar tudo. E aí aquele senhor, vendo o seu servo se humilhando daquela forma, se compadeceu dele e perdoou toda a vida. Falou: não, vai embora, eu vou te perdoar de tudo. E quando aquele servo sai, irmãos, da casa daquele senhor e na rua encontra um dos seus conservos que vivia para ele uma soma bem pequena, bem pagável. Ele pega ele pelo pescoço e fala: paga o que me deve. E ele faz a mesma coisa que ele. Se ajoelha e fala: tem misericórdia de mim que eu pagarei. E ele fala: não, você vai para a cadeia, vai pagar e pagar o que me deve. E tem umas pessoas ali do lado que vem aqui e ele fala assim: não, esse cara acabou de sair dali, foi perdoado por uma dívida que era impagável. Iam vender ele, a mulher, os filhos, as suas propriedades, e ele foi perdoado. Então agarra o homem e leva lá para o seu senhor. E chegando lá, o senhor dele olha e diz assim: um servo malvado, eu te perdoei uma dívida que tu não tinha soluções nenhuma de me pagar. E tu encontra um conservo teu e não tem a mesma consciência que eu tive de te perdoar, uma dívida inclusive bem pagável. E aí, lá no versículo 35, lá no versículo 34, Jesus diz assim: irado, o seu senhor entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo que devia. E o 35: assim vos fará também o Pai Celeste, se de todo o coração não perdoardes aos vossos irmãos. Aleluia. Tudo isso se levantou, irmãos, por causa de uma contenda entre os apóstolos. E Jesus trouxe para eles esse ensinamento tremendo, que 55 anos depois foi escrito e 2000 anos depois chegou ao nosso conhecimento. Perdão, perdão, perdão. Graça. Sabe o que quer dizer graça? Perdão imerecido. Você e eu não merecíamos ser perdoados, mas Deus nos perdoou. Nós saímos daqui, irmãos, por um motivo ou por outro, tropeçamos, pecamos, Deus perdoa. Vamos, antes de chegar em casa, pegamos novamente, Deus perdoa. E às vezes o irmão pisa no nosso pé, ou aquele corrãozinho do metrô, e a gente não é capaz de perdoar uma vida do dia. Então nessa noite, irmãos, que nós vamos aprender com Jesus que perdoar é algo que tem que estar 24 horas no coração do crente. Você sabe que tem gente que adoece porque não consegue perdoar? Tem estudos psicológicos que mostram que pessoas desenvolvem câncer por odiarem outras pessoas, por terem rancor de outras pessoas. Misericórdia. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Nós precisamos, irmãos, dobrar os nossos joelhos, jejuar se for preciso, orar se for preciso, e é preciso tanto uma coisa quanto outra, nos entregar mais ao Senhor, nos envolver mais com a palavra, ler mais a Bíblia, vir mais aos cursos, fazer o que for preciso para desenvolver esse sentimento cada dia mais no nosso coração. Aleluia! Porque é necessário para a vida do crente, porque a Bíblia deixa bem claro: se naquele dia que os céus se rasgarem e Jesus vier buscar a sua igreja, a gente se encontrar tendo alguém que a gente não perdoou, pode acontecer, sabe o quê? Daquela pessoa ali e a gente ficar. Então é necessário que a gente perdoe. Eu não sei se você tem alguma mágoa no seu coração, eu não sei se você já teve alguma mágoa no seu coração e já superou. Jesus sabe. Mas é necessário que a gente se entregue a esse sentimento, irmãos, com toda a força do nosso ser. E que a gente perdoe e perdoe da vida, porque o perdão é necessário. Veja que lá no Antigo Testamento não se existia isso no povo, se existia sacrifícios. Sacrificou, acabou. Aqui não. Aqui existe um sacrifício diferente.
É individual e é cada um. Eu preciso perdoar a cada dia. Você precisa perdoar a cada dia. Porque com os irmãos de Jesus, com seus discípulos, não era diferente. No início da caminhada, eles tropeçaram bastante. Eles tiveram diversos surtos religiosos. Brigaram entre si. Teve uma certa feita, irmãos, eu já vou terminar aqui. Teve uma certa feita, depois disso aqui um pouco mais à frente, que eles estavam todos juntos caminhando e viram um homem expulsando o demônio, em nome de Jesus. E eles proibiram aquele homem de expulsar o demônio, em nome de Jesus. E voltaram e falaram: olha só, nós vimos ali um homem expulsando o demônio do nome, mas nós vamos proibir porque não caminha conosco, não anda conosco. Irmão, quem é conosco, pelo amor de Deus? Eles já tinham formado uma religião. Conosco era a religião que eles tinham formado. Jesus falou assim: não façam isso. Não proíbam ninguém de fazer nada no meu nome, porque quem não é contra mim já está ao meu favor. Irmãos, os apóstolos já estão ligados conosco, com a religião, proibindo os homens de fazerem a obra de Deus, porque não caminham conosco. Quem é conosco, pelo amor de Deus? Jesus é Jesus e não há outro. É só Ele. E nós somos apenas servos dele e servos uns dos outros. Porque servir a Deus, irmãos, não é servir a púlpito, e nem a cadeira, e nem a templo. Servir a Deus é servir ao povo, é servir a gente. Aleluia. Foi para isso que nós somos chamados. E um dos maiores serviços que você pode fazer pelo seu irmão, mesmo que você não pregue para ele, mesmo que você não fale da Bíblia para ele, mesmo que você não tenha um amor fraternal por ele, mas o maior serviço que você pode fazer pelo seu irmão é perdoá-lo de todo o seu coração. Mesmo que você não consiga sentir, mas vá dizer que ele está perdoado em nome de Jesus. Porque perdão, irmão, é uma das coisas que pode nos tirar essa salvação. A Bíblia deixa bem claro que todo pecado tem perdão, só tem um que não tem, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por esse a Bíblia diz que não orem, mas todos os demais têm perdão. Então nunca na sua vida, nunca, jamais pense em julgar um servo de Deus ou uma serva de Deus por motivo nenhum da sua vida. Por mais que você presencie e veja o pecado que está acontecendo, dobra o teu joelho, ora por ela e perdoa. Porque a Bíblia diz que quando a igreja se junta, irmão, num só propósito. Jesus disse 2 ou 3, mas a igreja inteira se junta num só propósito. E ora, e liga na terra o perdão é concedido. Você sabia disso? Então, enquanto a igreja durante muitos anos se uniu para fazer tribunal para expulsar os irmãos da igreja, que estavam em pecado, estavam mesmo, antes deveriam ter se unido, como disse Jesus aqui, para orar em conjunto e falar assim: olha Deus, pecou, mas está aqui dizendo que está arrependido, então nós vamos agora orar, ligar aqui na terra para que o Senhor vive no céu. Está perdoado. E João diz que o perdão, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente ama, a gente perdoa. E o perdão, irmãos, faz bem para o outro que é perdoado por nós? Sim, faz muito bem. Mas faz melhor ainda para a gente. Quando você perdoa, você tira do seu coração o rancor, você tira do seu coração a raiva, e você fica mais leve, mais suave na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Está de pé, Jesus? Feche os olhos aí, coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor. E pedindo agora, meu Deus, que o Senhor sonde o oculto e o profundo do nosso coração. Porque tem coisas lá, Senhor, que nós não conseguimos enxergar. Tem coisas lá que a nossa consciência não consegue alcançar, Senhor. E assim como Davi, teu servo, te pediu, nessa noite nós também te pedimos. Sonda mais profundo e oculto do nosso coração. E revela, Senhor, se há algum caminho mal em para nossas uma comunhão, vidas. E se houver, Senhor, para o através do enriquecimento Espírito Santo, tu nos ensina, da presença de Senhor, Deus. a Pai, repreender, em nome de Jesus, a fazer sair das nossas vidas. dá-nos Oh, graça Deus poderoso, para que possamos nos ensina, Senhor, através trabalhar do Cristo, amor da tua misericórdia, em nosso coração dia a dia, não perdoar cada esquecer, dia mais, Senhor, não se aqueles que nos têm esquecer, ofendido, e até mesmo aqueles que nem está ainda sempre nos pronto ofenderam. Nos e ajuda a vigilante praticar esse perdão em para nosso esse coração, momento. Senhor.
Porque em nome de Jesus que nós estamos para que nós reunidos. possamos E tu disseste que ao meu redor negar reunidos no teu nome, tu estás em nosso meio, nós depende estás aqui. a nossa firmeza Então opera espiritual. maravilhas em nossas vidas nessa Abençoa noite, nessa Senhor. noite. E tira do nosso coração Em toda nome de Jesus. sombra do mal que possa haver, Senhor. Em nome E de nos purifica. Pela Em tua nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pode ser essa parte. Amém. Quinta-feira da vitória. Eu creio que em nome de Jesus, nesta quinta-feira, como Deus tem operado, desde o primeiro dia que foi iniciada esta campanha, eu creio que nesta quinta Deus vai agir de uma forma tremenda e poderosa. Em nome de Jesus. Querido Deus, eu agradeço ao Pai por este tempo maravilhoso de ensino e estou aqui apresentando teus filhos em tuas mãos, ó Pai. Todo aquele que irão dizimar e ofertar na tua casa. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de uma forma tremenda. E te pedindo também, ó Deus, que o Senhor venha nos levar para nossas casas, para os nossos lares em segurança, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de tudo e de todo mal. Deus, é o que eu peço, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nos dá uma quinta-feira, Deus, abençoada no culto. Deus, em nome de Jesus.